Sou nascido e criado aqui nas Laranjeiras, né? Frequentei esse parque aquático, fiz natação, escolinha de basquete, judô, que era aqui em cima. Enfim, o Fluminense está precisando ser mais cuidado. A gente precisa dar amor ao Fluminense, a gente precisa cuidar disso aqui. A nossa história está aqui dentro. Uma sede histórica, um estádio que precisa ser revitalizado. A nossa estrutura toda precisa ser cuidada e revitalizada, né? E a gente precisa cuidar disso, com alegria, com paixão, que é o que a gente espera que contribuir, dar ao sócio tricolor. Essa é a minha proposta, meus filhos frequentaram aqui, então o meu amor ao Fluminense é de infância, de nascermos. Então eu não tenho, só tenho a agradecer por tudo isso e é minha hora de retribuir agora, me candidatando para que no dia 8 de junho contar com o seu voto, sócio tricolor, para que a gente consiga mudar a nossa história e siga o nosso caminho de glórias e vitórias, tá bom? Um grande abraço e saudações tricolores a todos. Bom, boa noite, estamos entrando no ar aqui pela Rede Bandeirante, canal 7, NET, canal 21, NET HD, canal 507, pelo YouTube do nosso Desidélia. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio e pela sua audiência. Hoje nós vamos falar de futebol e vamos falar dos clubes mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, que é o nosso clube Fluminense Futebol Clube. Ele é empresário de formação do mercado financeiro, atua no mercado imobiliário, participa ativamente da vida do Fluminense desde criança. Pratica esporte, frequentava o clube, isso como sua família e seus filhos fazem o mesmo até agora, até hoje. Ele foi vice-presidente de futebol por 2 vezes em 2009, onde comandou o time de guerreiros naquela histórica arrancada que se manteve com dignidade na elite do futebol brasileiro. Além disso, foi vice-campeão, ter sido vice-campeão sul-americano e depois de 2014 deixando o time na zona de classificação da Libertadores. Foi candidato 2 vezes a vice-presidente geral das eleições e agora está se preparando no processo de mudança e reestruturação do clube e inserido nas práticas modernas de gestão para que possa voltar aos tempos de glória e de conquista. Por isso, ele é candidato a presidente do Fluminense Futebol Clube no próximo sábado, dia 8 de junho. Conosco aqui o candidato a presidente do Fluminense, que vai falar um pouco das suas ideias, das suas propostas, o empresário e tricolor doente de coração, Ricardo Tenório. Boa noite, Ricardo. É um prazer enorme estar recebendo aqui hoje você no Deles e Delas. Obrigado. Boa noite, Leleco. Boa noite, Alda. Meu amigo Pimentel, Wagner, meu vice-geral. Boa noite, ouvintes, telespectadores do Deles e Delas. Realmente, eu estou aqui hoje querendo mostrar a todos os tricolores que a gente precisa de mudança. Me perguntam muito por que você é candidato a presidente do Fluminense. Você vai responder já. Né? E eu vou responder a você. Boa noite, Alda, tudo bem? Boa noite, Leleco, tudo bom? Tudo que ótimo. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Boa noite, Ricardo. E eu quero, você já apresentou, mas eu vou dizer aqui o meu querido Wagner Vítor, que é o seu vice-presidente, é o candidato à vice-presidência, não é? E também aqui o nosso jornalista, Wilson Pimentel, que está aqui conosco, e você sabe que eu sou fluminense, né? Sim. Então realmente é um prazer tê-lo aqui saber do que você vai fazer pelo nosso Fluminense. Você e o Victor, né? Exatamente. Bom, hoje no final do programa, no Baú do Chacrinha, vamos recordar esse fantástico cantor, o nosso querido Lulu Santos. Roda aí, por favor. Outro tricolor também, o Lulu Santos também é tricolor de coração. Hoje o programa é totalmente tricolor. Tricolor aqui hoje no Deles e Delas. Bom, então enquanto isso, nós vamos dar uma paradinha, vamos assistir os nossos comerciais rapidinho e voltamos já com o candidato à presidência no próximo sábado, dia 8, do Fluminense Futebol Clube, Ricardo Tenório, a presidente do Fluminense. Até já. Olha, no Deles e Delas hoje, o candidato à presidência do Fluminense, o empresário Ricardo Tenório. Eu ia pedir para ele se apresentar para vocês, né? Porque afinal de contas, nem todos os que torcem pelo Fluminense o conhecem profundamente para saber o que você vai, o que você pensa. Eu ia pedir. Mas o Leleco já descreveu bastante sobre a sua vida. Muito. E eu percebi que você está querendo falar para o nosso público, para os tricolores,
Perfeito. Por que você se candidatou à presidência? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Pois é. Por que eu me candidatei agora à presidência do Fluminense? Porque eu acho, primeiro, que eu estou preparado para isso. E segundo, que a gente vive, sem precedentes, eu posso dizer, uma crise política e de gestão que há muito tempo não se vê no futebol brasileiro. Eu acho que a gente precisa cuidar do Fluminense, a gente precisa pacificar o Fluminense. Eu me sinto preparado para isso, não só politicamente, que eu digo que a gente comunica muito mal com essas brigas internas, grupos que se odeiam, pessoas que passam uma imagem para fora terrível e que a gente não consegue ter união dentro. Como é que a gente vai conseguir conversar com os nossos torcedores, com os nossos fornecedores e patrocinadores, né? Então, além disso, temos um problema de gestão gravíssimo. Hoje o Fluminense vive um problema financeiro muito grave e que as contas praticamente são sufocadas por penhoras imediatas, e eu tenho uma equipe comigo. Eu não sou um candidato de mim mesmo, né? Eu sou um candidato das pessoas que querem ajudar o Fluminense. E, portanto, essa equipe está sendo montada, eu venho apresentando ela. Amanhã, inclusive, nas Laranjeiras, farei um lançamento da campanha com as equipes juntas. Então, acho que essa união, a forma de pacificar o Fluminense é você se organizar, criar processos e procedimentos internos que a gente possa fazer com que o Fluminense tenha uma gestão transparente, com governança e, principalmente, unir os tricolores que querem ajudar, unir as pessoas que querem ajudar, porque é um cargo não remunerado, é um cargo voluntário, onde você tem que fazer gestão e ter debaixo de você uma escolha de vários profissionais. Ricardo, muito importantes. me responde uma coisa, no futebol aqui no nosso Rio, no estado do Rio de Janeiro, principalmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, realmente os clubes estão passando com uma tremenda dificuldade, não só o Fluminense, como o Vasco da Gama, o Botafogo. O melhorzinho que está aí é o Flamengo. Qual é a sua leitura que você faz? Por que esses três clubes chegaram a esse ponto desse endividamento, dessa dívida que eles têm com esses problemas financeiros do clube? Pois é, isso é um problema de gestão, né? O Fluminense hoje tem um faturamento na casa de 200 milhões ano, em que você, se comparar com os outros clubes, como você falou, o Flamengo hoje beira em torno de 700 milhões ano. Ou você faz uma gestão séria, transparente, ou você não consegue competir. Ou você comunica com o seu fornecedor, com o seu patrocinador, com o seu investidor, que é o torcedor, de uma forma transparente, ou você não consegue competir. E vai mais, além disso, eu acho que a união dos clubes, né, fora das quatro linhas, ela tem que existir. O processo de você fazer parcerias, compartilhar o Maracanã, como é o caso com o Flamengo agora, é importantíssimo esse diálogo, e o diálogo com a federação também. E isso faz a união faz reerguer o futebol do Rio de Janeiro, que realmente fica limitado assim, com essa bagunça. O Wagner Witter vai ser candidato da chapa do nosso Ricardo Tenório a vice-presidente geral do Tricolor. Ele que é um tricolor de coração, e foi uma belíssima escolha que você fez. Com certeza. Trazendo o Wagner Witter para ser seu vice-geral lá no Tricolor. Os parabéns para você. Já falamos muito, inclusive, de Fluminense aqui, e outros deles e dela. Ô, Tenório, fazer uma pergunta para você, uma coisa que preocupa todos os tricolores, a questão, e você sempre foi uma pessoa muito ligado a formar atletas de base. Um dos maiores patrimônios que o Fluminense tem é a sua capacidade de formar novos atletas, e atletas de ponta, que na realidade fortalecem a nossa agremiação e também, na realidade, acabam se tornando um patrimônio financeiro. Como é que vai ser a sua postura para acabar com essa pouca vergonha que está perpassando, não só pelo Fluminense, mas o Brasil, onde o Fluminense virou um paraíso de zangões, empresários que ficam pegando os garotos desde jovens e, ao mesmo tempo, recebendo atletas de terceira linha, funcionando como hospedeiro para valorizá-los, para vender para fora. Como é que você vai acabar com esse ciclo? Porque foi essa razão que me fez apoiar você. Uma pessoa que não tem compromisso, nunca foi empresário de atleta, não tem qualquer relação histórica com qualquer prática do futebol. Nada que se condene ter, mas isso é uma virtude nesse momento de mudança. Como é que você pretende enfrentar para que a gente não venha perder talentos, como está sendo o caso do João Pedro agora, prematuramente vendido, dilapidando o patrimônio do Fluminense? Mas isso só não acontece no Fluminense também. Infelizmente, você eleito, entendeu? Eu gostaria que você dá a forma para te apresentar o nosso presidente do Vasco da Gama. Esse paradigma, que até que outros clubes acontecem. Recentemente teve uma matéria muito interessante no Fantástico sobre o escândalo que está acontecendo no Cruzeiro, e a gente não quer que isso se repita em outros clubes, especialmente
no Fluminense. E você é uma pessoa que tem estatura moral, história empresarial e não tem qualquer compromisso com qualquer empresário. Mas como é que você pretende romper esse ciclo de Xerém ser invadido por empresários que são sanguessugas do nosso futuro tricolor? Pois é muito simples, Victor. Eu acho que a gente tem que primeiro dar transparência. As coisas acontecem em Xerém hoje, e Xerém tem uma visão muito interessante, porque lá é o nosso berço das nossas joias. Dando transparência, mostrando com quem a gente está lidando, porque você diz, né, existem empresários maus, mas também existem bons empresários. Se a gente também não mudar a legislação, você não permite, você está sempre se colocando com o pires na mão, você sempre está precisando de uma relação comercial com o empresário onde você está enfraquecido. Isso não é bom. A gente precisa ter um departamento comercial importante, bem colocado dentro de Xerém, onde você consiga negociar a favor do Fluminense, evidentemente preservando o jogador também e fazendo com que o empresário faça um bom negócio, evidentemente. Agora, dando transparência. E outra coisa, quando você vende um jogador de Xerém, a gente antigamente tinha um sarrafo lá em cima, você vendia jogador com 22, 23 anos. Hoje você está se desfazendo de uma joia com 17 anos de idade. E aí você não consegue não ter o retorno nem desportivo. O jogador não te dá esse retorno, ele não joga. Quando você joga, quando começa a jogar, ele já está vendido, que é o caso do João Pedro. Isso é uma lástima, a gente não pode deixar isso acontecer. E eu acho que, evidentemente, se você se estruturar, se você tiver uma condição financeira melhor, uma capacidade de investimento, você consegue maturar o jogador, ele te dá o retorno desportivo e você vende ele de uma forma melhor. E melhor, pegando esse gancho da venda, você transforma o percentual dessa venda reinvestindo em Xerém. E reaplica lá na base. E aí você tem realmente um berço fantástico. Você vê, Xerém tem uma história fantástica, tem uma estrutura, tem bons profissionais lá, mas evidentemente falta muito transparência nessas negociações que acontecem dentro do clube. Isso. Ô, Tenório, você nas 2 vezes, né, que foi convidado para exercer a função de vice de futebol do Fluminense, você chegou ao clube em momentos extremos. Né? Nunca teve oportunidade de colocar, de fato, as suas ideias para administrar, para comandar o futebol como ele deveria. E o caso clássico foi 2009, quando o Fluminense se livrou nas últimas rodadas do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Últimas não, faltavam mais de 10 rodadas. E aí você chega agora com uma proposta para ser presidente, para trabalhar com calma, para pensar o futebol. O Fluminense hoje se tornou um balcão de negócios. Vou pegar até uma carona, um gancho no que o Victor falou. O Fluminense hoje está na mão de empresários, não só na base, mas no futebol profissional. São 3, 4, 5, 6 empresários mandando no futebol do Fluminense. Você, como presidente, vai atuar mais próximo do futebol? Vai acabar com essa, me perdoando a expressão, essa galinhagem que se tornou? Porque hoje o Fluminense está com o futebol terceirizado. Jogadores inexpressivos, muitos jogadores o torcedor não conhece, tirando o Ganso e o Pedro, que é nosso, que é da base, mas todos os outros ninguém conhece, não tem história, não tem peso, não deveriam vestir a camisa do Fluminense. Como que você pretende atuar próximo ao futebol profissional para acabar com essa farra, Tenório? Pois é, eu acho que diretamente lidando com o futebol. A experiência, como você disse, em 2009 que eu tive, foi muito importante para enxergar que o futebol precisa se lidar direto. A última palavra é do presidente, no caso. E existe uma hipocrisia no futebol, que esse cargo do vice de futebol, que existe, eu até estudo uma possibilidade da gente poder até extinguir essa vice-presidência dentro do conselho, ele acaba te dando, atrapalhando, porque o futebol hoje ele é profissional. O presidente é uma figura de gestor, não remunerado, mas debaixo dele você tem que ter um diretor executivo do futebol mandando e falando pelo futebol. Aí sim, com transparência e com muita competência. E aí eu aprendi muito em 2009 que o futebol ele é muito sensível a esse tipo de mudança, de você chegar... A gente vai pegar o Campeonato Brasileiro a partir do dia 10, com 9 rodadas em andamento, e você tem que ter muito cuidado em proteger, em blindar o departamento. 2009 foi o que eu fiz. Como você disse, você realmente não conseguiu colocar tudo, não consegui. Mas 2009 foi atípico, porque quando eu entrei, o presidente à época estava sofrendo um processo político, né, gravíssimo. O Orcades, ele não estava participando diretamente, e eu tive a condição de fazer ali uma reorganização e dar condições aos trabalhadores lá, profissionais de futebol, comissão técnica, manter o Cuca até o final, mesmo com aquelas condições adversas que nós estávamos, e disputamos 2 competições,
Campeonato Brasileiro, onde a gente precisava se livrar, e a Sul-Americana, onde a gente foi vice-campeão. Então, mas você não acha que essa experiência direto sua, no futebol, em relação a outros presidentes que tivemos no passado, só para citar os 3 últimos, o Orcades, o Peter e o Abad, que não eram originalmente do futebol, não tinham uma experiência prévia do futebol, favorece muito, sim, muito a sua gestão, inclusive para a verticalização? Muito, com certeza. Em 2014, em 2009 eu tive essa experiência muito importante, entendi como é que funcionava o departamento de futebol e hoje sei que ele é muito sensível a esse tipo de mudança. Muitas pessoas me perguntam, e o Fernando Diniz, você vai mexer? E o diretor, você vai mexer? Não, eu não vou mexer. Eu acho que a gente tem que dar tempo para trabalho, a gente tem que avaliar um trabalho profissional com metas, com riscos e vou conversar, evidentemente, com eles todos e vou entender o que está acontecendo e vou dar condição de trabalho a ele. Em 2014, quando eu tive por 4 meses, eu peguei uma situação adversa completamente também. Era um patrocinador à época em conflito com o presidente. Existiam 2 poderes, né? Em reino dividido nada prospera. E realmente eu ainda consegui, ao sair... comando paralelo, né? Era o comando paralelo, exatamente. Paralelo. Eram 2 comandos, e sair deixando o time na zona da Libertadores. Você fala, inclusive, do Fernando Diniz, e nós estávamos conversando outro dia, que a sua ideia é que o estilo hoje do Fernando Diniz, que é próprio de toque de bola, logicamente podemos questionar esse negócio de toque de bola com o goleiro, mas ele deve voltar a ser um estilo do Fluminense desde a base. Porque quando você forma desde a base naquele estilo, você tem uma facilidade muito maior de implementá-lo à frente. A ideia é também trazer esse estilo para a formação de base, verticalizar, coisa muito parecida que o Barcelona fez. Pois é, essa interação, ela requer tempo, né? Você pode implementar, fazer uma coisa de médio e longo prazo, mas para isso a gente precisa fazer com que a base interaja com o profissional. Palestras, conversas, os treinadores da base, interagir com o treinador da profissional. Às vezes não tem tempo disso acontecer. O futebol é muito dinâmico, você disputa muitos campeonatos. O próprio calendário também. O calendário te dificulta, também, né? Mas se você conseguir dar condições de trabalho para que se desenvolva um projeto nesse sentido, eu sou totalmente a favor. Agora eu ia te perguntar sobre o sócio-torcedor, né? Que já há muito tempo que não se mexe no sócio-torcedor. Você vai continuar como está no momento ou você vai fazer modificações? Pois é, um programa de sócio-torcedor, você tem que, por premissa básica, ele tem que cuidar do torcedor, né? E a gente não cuida do torcedor. Você viu agora o jogo último domingo agora contra o Bahia, os torcedores com dificuldade de entrar no estádio. O Fluminense não tem um representante oficial lá naquele, ou não antecipa, viaja antes, negocia com o Esporte Clube Bahia, negocia com as autoridades, dá um espaço, vê a condição do torcedor ser recebido. Você atrai, tem torcedor no Brasil inteiro. Claro. Eu recebo mensagem de Piauí, da Bahia, enfim, de Brasília, Vitória, Espírito Santo. Então, tem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro que precisam ser cuidados. Não basta ter só um programa torcedor de toda a terra, que você falar um evento. É evidente que isso é bacana, mas precisa ser cuidado o estádio, o estado do dia, o jogo do dia. Além do torcedor nosso aqui, que evidentemente ele é muito mal cuidado também. A gente aí tem só esse programa de sócio-torcedor que, ao meu ver, a gente comunica mal. Não é que ele não exista, ele existe, está lá, mas você não consegue chegar. Ontem eu estava vendo no intervalo do jogo, DNA tricolor, você pouco entende o que está muito ali dizendo, basta você vai ter que clicar lá no www. Clica e não consegue entrar. DNA tricolor e tem dificuldade. Mas deixa eu só completar, com essa relação com o Maracanã, que eu acho importantíssimo, que o Maracanã é nosso, aí sim a gente vai poder fazer um programa direcionado aos jogos na nossa casa, né? Evidentemente tem a revitalização do Estádio Laranjeiras, mas nesse primeiro momento o Maracanã, a gente comunicando bem, a gente vai conseguir cuidar do torcedor. É a prioridade, eu acho. Com certeza. Só para complementar, a gente tem discutido muito esse negócio do sócio-torcedor, é um case de amadorismo a condução do sócio-torcedor no Fluminense. É muito ruim. Você vê, o Fluminense lança a camisa e o sócio-torcedor, que teria que ter uma prioridade para comprar a camisa, até receber antes, ele não recebe a camisa. Muitas vezes o sócio-torcedor, você vai na loja de material esportivo, não tem o desconto, só tem desconto se compra 2. Então, tem que ter um canal de informação prioritária. Então, o sócio-torcedor hoje é muito mal conduzido. Certamente vai ganhar uma nova dinâmica, porque nós estagnamos, até reduzimos a quantidade de sócio-torcedor do Fluminense. Bom, se você gosta de futebol, você sabia que o trem deixa você em frente aos estádios, no Maracanã, no Engenhão, no Júlio Coutinho. Aproveite e torça para o seu time, indo de trem. É só acessar www.supervia.com.br ou baixe o nosso aplicativo e planeje a sua viagem pela Supervia.
que deixa você pertinho no estádio, no Maracanã, no Engenhão, no Júlio de Coutinho, e você vai num conforto, com ar-condicionado total, esse projeto que a Supervia proporciona a você que é torcedor, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o candidato à presidência do Fluminense no próximo sábado, dia 8, Ricardo Tenório, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Estamos aqui com o Ricardo Tenório, que é candidato à presidência do Fluminense, e eu ia mudar um pouquinho de assunto. A grande parte da torcida acha que o Fluminense devia, que a direção devia focar só no futebol. Mas tem os Jogos Olímpicos, tem as equipes olímpicas. O que você pretende fazer? Qual é a sua opinião a respeito? Você vai focar só no futebol ou você também vai atender essa outra parte que tanta gente também tricolor gosta? O Fluminense tem uma tradição. Tradicional, uma tradição enorme. O presidente na natação. A primeira medalha olímpica muitas pessoas me que o Brasil ganhou isso. foi de um atleta do Fluminense. Nós decisão detentores da Taça Olímpica, que era uma gestão na época, era a taça que dava a premiação à melhor gestão. Vôlei tem agora, Exato. Né? Eu acho o presidente Fluminense, ele não é só o presidente de um clube de futebol, é o nosso carro-chefe, futebol é importante. Mas tem gente que acha que mas ele também é presidente de um clube social, dentro de um bairro que a gente tem movimentos sociais, tradicional, e é importante separar isso, né? A legislação hoje, ela não permite você se tornar completamente um clube empresa do futebol, mas ela está caminhando para isso e a gente vai ser vanguarda nesse sentido. Só que nesse momento, o interessante é que a gente hoje tem um CT na Barra da Tijuca, em que eu vou levar todo o departamento, completar, acabar o CT e levar todo o departamento de futebol para lá, não só a comissão técnica, CT, jogadores. Quem tá vendo. O centro de treinamento que tem na Barra da Tijuca. Mas CT, quem está assistindo, às vezes não sabe. Perfeitamente. Então, todo o departamento de futebol, inclusive ligado a marketing, jurídico, comercial e administrativo do futebol na Barra da Tijuca. E Laranjeiras, a unidade Laranjeiras, ela vai ser tratada exatamente com isso. É a unidade social, onde você tem ali escolinhas que atende todo um bairro, atende vários bairros, na verdade, e tem também, separado disso, o esporte de desempenho, que esse, sim, você pode tratar um time de vôlei ou um time de basquete com os incentivos fiscais direcionados a certas modalidades. É diferente de um atleta formado ali nas escolinhas, que é um sócio-atleta, que você vai se informando ele aos poucos. Tem um lado muito lúdico de diretores lá importantíssimos que fazem um trabalho muito bom. Mas a gente precisa melhorar isso no sentido de captação e dar recurso, principalmente a infraestrutura de Laranjeiras, né? Ela hoje está abandonada. Eu frequento Laranjeiras desde garoto, criança, fui criado ali, a infraestrutura é a mesma. E piorou. Na verdade, tem reformas da piscina, a gente passou agora um verão sem piscina. Isso é inadmissível, a gente tem que cuidar daquilo. A gente tem que dar amor a Laranjeiras. Nosso estádio centenário. Pois é, além disso, tem um grandes jogos teve ali. Pois é o berço da seleção brasileira. Né? A gente fez agora, esse ano, 19, foram 100 anos do nosso estádio. Então, a gente tem um projeto em andamento por um grupo de torcedores abnegados que estão fazendo isso e doando esse projeto ao Fluminense. É um projeto com viabilidade econômica e que o Fluminense não vai precisar colocar nenhum dinheiro, mas vou ajudar a viabilizar isso. Vou ajudar porque eu entendo que ali não é só reforma do estádio em si. Tem a sede histórica, né? Nosso Salão Nobre, super conhecido. Eu acho que é importante a gente dar força a isso e eu vou dar força. Tem várias ações de marketing, de exploração da marca, que a gente atrai investidor para isso e a operação fica super Camarote subutilizado. Não tem como não ser. Camarote subutilizado, você não tem restaurante, você tem oportunidade que nem estágio da Europa, chegar mais cedo, ficar no restaurante, acabar o jogo, continuar a loja, tem muita coisa no Maracanã. Estádio de futebol isso, tem que ser administrado por um clube de futebol, né? Claro. Evidentemente existem empresas com expertises para fazer outras ações, mas o clube de futebol é o carro-chefe do estádio e a gente com certeza tem condição de viabilizar uma operação superavitária lá. Tenório, você historicamente sempre foi um dirigente agregador. Você provou isso nas 2 vezes que você foi requisitado para trabalhar no futebol do Fluminense. E, lógico, participando diretamente da gestão do Orcádio, do Peter, enfim. Mas, recentemente, o Fluminense entrou em rota de colisão com a federação, entrou em rota de colisão com a CBF. O relacionamento é o pior possível. Instituição, federação e CBF. Como promover a paz
entre Fluminense, Federação e CBF. Porque o maior prejudicado, no final das contas, é o Fluminense. Sim. Porque ele briga pelo lado do estado, do estádio do Maracanã, briga por redução de ingressos, ou briga para aumentar o valor do bilhete, venda de mano de campo, que quando deseja vender para fortalecer as finanças, não consegue porque a entidade não permite. Como acabar com essa paz? Ô Pimentel, paz sem guerra, né? Sem subserviência. Porque o Fluminense tem que ter a paz... Autonomia, né, Victor? Mas sem subserviência. Mas tem o que ter Pimentel, autonomia. eu acho assim, tem que ter diálogo, né? Sem o diálogo você não consegue nada, mas o Fluminense é o fundador da federação, junto aos outros clubes grandes do Rio. Então, acho que a gente tendo diálogo, conversa, a gente consegue protagonizar e se fazer entender e ser respeitado. Exatamente. Porque se não for respeitado, você tocou no assunto da divisão, do espaço da torcida, a gente tinha um contrato com o concessionário. Que precisa ser cumprido. E o contrato, a gente está no papel, não tem o que você discutir. O Fluminense, eu acho que a federação, exatamente por não ter esse diálogo com o Fluminense, se antecipou junto ao Vasco naquele momento e acabou dando aquela confusão. E depois você quer consertar uma coisa que você já tem já desandado e você não consegue mais fazer. Se você antecipa esse diálogo, se você tem uma permanente conversa com a federação, um representante dentro da federação com pulso, não para só brigar pelos interesses do Fluminense, mas para receber as reivindicações também. Você tem na federação uma fonte de receita, né? Você tem na federação diálogo, você recebe dinheiro através da federação. Muitos clubes que têm um bom diálogo, uma boa conversa, conseguem antecipações de receitas. Qual foi o Fluminense também tem que conseguir. O Tenório, na final da Taça Guanabara, toda aquela confusão envolvendo federação, Vasco, Fluminense, tem jogo, não tem jogo. Horrível. O Abade convoca a imprensa e fala assim, não... Avisa para a torcida, ninguém tem que ir. Aí o torcedor já tinha comprado antecipado e apareceu, e briga, e bomba, polícia, confusão. E você sai como vilão. Ali como torcedor. O pior possível, o meu filho me ligou, pai, eu estou indo. Não vai. Você não pode. Uma guerra na porta do estádio. É terrível isso. Então, o sentimento de tristeza, profunda tristeza, pela falta de diálogo, pela falta de conversa. E pior, quando você vê tudo aquilo acontecer, e o Fluminense ainda sai como vilão da história. Onde você tem a legislação a seu favor, você tem um contrato firmado a seu favor, ninguém está brigando por picuinha, por coisa menor, as pessoas se comunicam mal, os meios de comunicação te colocam como vilão da história, e você ainda depois tem que se explicar. Isso é terrível. É o que eu digo, antecipa o problema, faça o diálogo, converse, que você vai ter um jogo limpo. O Pimentel, ano passado, o Fluminense disputou o Campeonato Brasileiro, são 38 partidas. Não foi marcado um pênalti a favor do Fluminense. Estatisticamente, isso é impossível. É impossível que a bola não batesse na mão, o jogador fosse empurrado. O Fluminense foi prejudicado pela arbitragem. Diversas vezes repetiram árbitros que de maneira sistemática prejudicavam o Fluminense. Isso demonstra o pouco respeito que é observado. Amigo e apito inimigo. Exatamente. Ano passado apito foi uma inimigo. vergonha. Agora tem o VAR amigo e o VAR inimigo, né? Então, agora piorou. Quando o time não tem expressão, o Fluminense já foi respeitadíssimo. Teve na época do Horta, o Zé Carlos Vilela, ele era respeitado, não é tapetão, respeitado. O cara pensava 2 vezes antes de meter a mão no Fluminense. Então, esse diálogo e essa firmeza vai fazer com que o Fluminense volte a ser respeitado. Com certeza. Paz não é subserviência. Nós temos que ter paz com firmeza. Nós temos um exemplo muito próximo, que é o nosso, da minha parte, do nosso Vasco da Gama, o nosso falecido Eurico Miranda, que acabou o respeito, ele tipo, botava respeito do Vasco e punha a sua autoridade lá no Vasco e agora está entregue as baratas lá, todo mundo não sabe quem manda, quem não manda. Agora, nós falamos do VAR, o que você acha do VAR? Está dando tanta polêmica. Eu acho que do VAR, quem vai lá, volta, aí perde-se um tempo terrível para ver, corrigir. O que você acha disso? Eu acho que toda a tecnologia já está com a bandeira para quê? Para que existe bandeirinha? Ele só pode levantar a bandeira depois que concluir a jogada. O juiz apita uma coisa, o VAR fala outra. Volta atrás. Dá uma confusão, ainda não foi a coisa não entrou no trilho certo desse tal VAR. Porque toda a tecnologia, eu gostaria de deixar isso claro, é bem-vinda, né? Claro. O problema é que ela não foi testada. E você vai testar num campeonato brasileiro desse porte, né? É uma temeridade, porque você não sabe o critério do VAR. Qual é o critério do VAR? No tênis vocês comunicam mal. Eu não sabia que o VAR poderia entrar
na batida de pênalti, avaliando se o goleiro saiu. Foi a primeira vez que foi aplicado? Eu nunca vi isso. Foi a primeira vez que foi aplicado? É possível? Não, foi a primeira vez que foi aplicado. É possível. Tá na lei. Então, por que não comunica? Fez-se uma palestra, Fernando Diniz ontem foi até a imprensa e disse, a gente recebeu uma palestra de um profissional da CBF, só que isso não estava implícito, você não tem isso bem claro, o que é intenção, o que é mão, o que não é mão, bater o braço grudado no corpo, chama o VAR. Ontem o jogo ficou parado mais de 10 minutos e o sujeito deu 8 minutos de acréscimo, quer dizer, e a gente com um jogador a menos, se desse mais 2 minutos, a gente empatava o jogo. O VAR, ele é saudável, mas ele é mal comunicado e a gente precisa... mal explicado, mal treinado. A gente precisa ter critérios claros dentro de um jogo de futebol. Porque, como disse o Victor, nós estamos sendo desrespeitados. Já é a segunda vez, teve o jogo do Santos, teve o jogo do Goiás e agora com o jogo do Bahia. Então é importantíssimo que a gente se faça representar. E o Bahia invadiu a área na hora do pênalti. E aí o VAR não aplicaram. Realmente ser respeitado, porque isso é um absurdo. Porque você vê que no basquete você tem... Não tem problema não. No tênis você tem, não dá problema não. No vôlei você tem, não tem problema não. E no futebol aqui, pelo menos aqui, no futebol aqui brasileiro, que está dando tantos problemas. O Botafogo está entrando até com a representação. Não, você tem... querendo cancelar o jogo lá em São Paulo. Você tem um trio de arbitragem, você tem mais 3 pessoas, 5 pessoas lá no VAR, você tem comentarista na televisão. Gente, é uma análise profunda do futebol. E aí eu costumo dizer o seguinte, quem joga a bola sabe que as coisas não funcionam assim. O jogo é dinâmico. O VAR ele tem que ser realmente pontual. Ele tem ocasiões em que ele tem que entrar. Mas as outras ocasiões que são inerentes ao futebol, você tem que deixar o futebol andar, porque senão ele vai acabar perdendo a graça. O pênalti contra o Fluminense, o cara não tinha como. O cara estava com a mão colada no corpo. O cara ia botar a mão onde? Engolir a mão. Não dava. O cara estava com a mão colada no corpo. A bola bateu com a mão colada. Bateu na mão. Bateu no cotovelo. Onde é que ele ia tirar? Ele ia arrancar? Não havia como. A diferença, mão na bola e bola na mão. Não, viração de mesa. Viração de mesa. Olha, não existe educação sem cultura. Com essa convicção, a Fundação Sesc Gran Rio, do nosso professor Carlos Alberto Serpa, através do seu centro cultural, atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Sesc Gran Rio, com seus novos cursos de teatro e pedagogia. Saiba muito mais, cultural.sesgranrio.org.br. E já falando em Sesc Gran Rio, Tricolor, tá doente também. E não deixe de assistir, ele está fazendo o Chá das 5 de quarta a domingo lá, que é um musical maravilhoso, com a vida da nossa tricolor, ex-tricolor também, Elis Regina também. Vale a pena assistir, de quarta a domingo, às 5 horas da tarde, um chá, em homenagem a essa cantora fantástica que foi Elis Regina. Ok? Que fica ali na Praia do Flamengo, no Julieta, o Centro Cultural Julieta de Serra. Bom, vamos ao outro breve intervalo e voltamos já já com o candidato à presidência do Fluminense no próximo sábado. Você aí, tricolor, não deixe de comparecer para mudança. Vamos mudar para melhor. Vote em Ricardo Tenório, ok? Até já. Olha, no Deles e Delas hoje, o Ricardo Tenório, candidato no dia 8 à presidência do Fluminense, né? E você falou no bloco anterior sobre as dívidas, né? Que o Fluminense está cheio de dívidas e até muita gente está dizendo que já está à beira da falência mesmo, né? E eu queria te perguntar o seguinte, você já vai assumir no dia 10, né? Espero, né? Até fui... Exato. E você já tem alguma ideia, algum patrocinador, né? Porque patrocinador master mais nada, né? Então, você teria alguma ideia de alguma operação financeira que você pudesse levantar já o nosso Fluminense? Se você já está para entrar dia 10, eu queria saber se você já tem alguma coisa engatilhada. Sim, a gente está formando uma equipe, e isso é importante ressaltar, de profissionais nessa área, né? Eu estou trazendo para ser o executivo do clube o Sandor, que foi vice-presidente da Coca-Cola durante anos, e vai nos dar esse embasamento para que a gente possa renegociar algumas coisas, né? Mas principalmente gerar receitas, né? O Fluminense, para você resolver a dívida, ela não é uma coisa que você tem que resolver uma dívida em torno de 700 milhões.
de uma forma drástica a curto prazo. Eu acho que você tem que realmente fazer com que ela seja, que não te ingesse o fluxo de caixa, como está acontecendo. A gente vai tem uma mudar dívida a forma de pagamento de curto das prazo, dívidas? a gente equaciona isso de alguma forma e principalmente gera mais receita. Né? A gente tem que buscar receita. A gente não tem um patrocinador master. Eu já tenho engatilhado conversas. Evidentemente, eu preciso ter legitimidade do cargo para fazer isso, mas a gente já tem conversado com, além do patrocinador master, o fornecedor de material esportivo que realmente quer atuar no mercado brasileiro, entrando direto pela primeira vez aqui. A gente tem avaliado isso com muita calma, muita transparência entre nós nesse momento, e à medida que a gente for realmente assumir a posição de presidente do Fluminense, a gente vai poder fazer isso e comunicar ao torcedor o que está acontecendo. Porque é importante ele entender e abraçar a causa, porque o maior investidor do clube, e é o que vai resolver o problema financeiro do clube, é o torcedor tricolor. Só para complementar, vice é um problema, que vice fala demais também, né? Grande vice. Na realidade, você já não fala, né, essa Wagner? equipe é uma equipe... você tem Ney Brito, que foi executivo financeiro da Vale do Rio Doce. Você tem Gabriel Stoliar, que foi executivo da Vale do Rio Doce. Tem um time que já está trabalhando, preparando o equacionamento financeiro. E não é só renegociar passivo, é reduzir custos. Na realidade, você tem muita coisa de desperdício no Fluminense. Então, ao mesmo tempo de aumento de receita, renegociar a dívida e reduzir custos, é o tripé de ação que vai ter que ser feito imediatamente para salvar o Fluminense. E na área jurídica também, para dar todo o embasamento a isso, nós temos o procurador do Estado, Rafael Rolim. Rafael Rolim, que é o procurador do Estado. Ou seja, nós temos uma equipe. Não é um projeto personalista, não é um projeto de uma pessoa só, né? É um projeto de tricolores, todos tricolores, que querem realmente ajudar a reerguer o Fluminense nesse momento. E levantar exatamente o clube, né? Se você é eleito, qual o jogador que você gostaria que vestisse a camisa do Fluminense? Que você traria de reforço para o time do Fluminense? É importante o torcedor saber que essas promessas que são feitas de forma evasiva... falam muito, né? Para trazer jogador, você repatriar A, B ou C... primeiro, eu acho que ídolo... Vai ter a janela, agora vai ter a janela. Ídolo a gente não manda embora, né? A gente dificilmente, não deveria ter feito isso. Mas para você fazer uma repatriação de um jogador importante, e aí vai a minha comunicação com o torcedor do Fluminense, você tem que ter um projeto para isso. E eu estou desenvolvendo, a nossa equipe está desenvolvendo um projeto e conversar com um grande ídolo nosso, que é o Thiago Silva. É importantíssimo, eu não estou prometendo trazê-lo, mas eu estou prometendo fazer uma viabilidade econômica que a gente possa um dia, que ele queira votar, e você sabe, é um grande tricolor, a gente possa viabilizar o retorno dele ao Fluminense. E o Brenner, isso é uma vontade. Parece que vai para reforçar também, o Brenner, não é isso? O Brenner é um jogador jovem, garoto, que vem por empréstimo, se eu não me engano, aconteceu agora, e até em função dessas convocações que a gente está tendo pela seleção brasileira, mas enfim, para você montar um elenco, né, primeiro você tem que ter uma comissão técnica, uma área de captação, uma área de inteligência bem transparente lá dentro, bem interagida com a nossa comissão técnica, com o técnico atual. Ele tem feito aí um bom trabalho, né? Eu acho que a gente conseguiu, dentro das possibilidades que o Fluminense tem, e que são muitas dificuldades, montar um elenco, não o ideal, mas um elenco hoje coeso, que ele faz o elenco jogar. Eu acho que a gente pode reforçar com essa janela entrando, mas evidentemente o reforço principal é pagar o salário em dia na medida que a gente da candidatura de qualquer clube, o presidente, o candidato promete mundos e fundos, acaba não trazendo ninguém, entendeu? O Thiago Silva, além de ter vindo da base do Fluminense, ele é tricolor autêntico. Tava para ver o jogo outro dia Fluminense e Grêmio, ele de madrugada lá na Europa assistindo o jogo junto com a esposa. Eu já fui diversas vezes ao Maracanã com ele, um dos nossos membros do conselho, que é o Pedro Guimarães, é um dos melhores amigos do Thiago Silva. Então essa ideia, esse ídolo, essa referência é muito importante. É um nome que sustenta um projeto. Pois é, e que no futuro pode ter um cargo na gestão. Com certeza. Até com a experiência internacional que ele adquiriu jogando no Milan, no Porto. Com certeza. No Spartak, agora no Paris Saint-Germain. Um ídolo. Tem tudo para transmitir aos jovens que estão começando uma referência. O que é Fluminense. Eu costumo dizer que a Xerém é um espetáculo. Lá a gente tem o jogador obrigado a estudar, então você tem aula de português, de história, de matemática, enfim, geografia, mas tem que ter aula do Fluminense. O sujeito que entra lá para começar a aprender a jogar, ele tem que saber qual é a história do Fluminense. Um ídolo consegue transmitir isso. Isso é fantástico. Um hino de berço, exato. Então é importante, não é só uma relação profissional, é uma relação de amor e paixão, né? O futebol, ele é movido a isso. Porque você vestir a camisa, tricolor, né? A mística, né? A pessoa tem que saber a origem, a história do clube.
Claro. Para poder sentir. Exatamente. Entendeu? Agora, você sabe, Ricardo, nós temos alguma coisa em comum, porque meu filho se chama Ricardo Tadeu Soares e você é Ricardo Soares Tenório. Perfeito. E ele foi diretor jurídico do Fluminense em 96, imagina, ele tinha 16 anos. E eu acho que ele vai ficar assim numa alegria, porque ele é um torcedor que ele está em qualquer parte do mundo, também em qualquer hora ele está assistindo o Fluminense jogar. Que bom. Isso é uma coisa tão... É uma Vai alegria votar na minha. gente. Eu acho que é importantíssimo você ter essas pessoas. São empresários bem-sucedidos, são pessoas apaixonadas pelo Fluminense. A gente tem que criar um ambiente para essas pessoas voltarem ou entrarem dentro do clube. Essa guerra que a gente vive, ninguém ganha, só o Fluminense perde. O Ricardo, seu filho, foi muito importante na concepção e na implementação da sala de troféus do Fluminense. Exatamente. Pois é, Muito dos importante. guerreiros, né? Vai votar Eu fui na Não inauguração. tem a mínima dúvida, eu não tenho certeza, ele vai votar na gente, tem a mínima dúvida. Hoje, Claro. quantos aptos, Ele vai votar pelo bem do Fluminense. aptos tricolores Com certeza. têm direito a voto no dia 8? A última eleição foram 12, 13 mil eleitores. Foram votar 4 mil, mais ou menos, na ordem de grandeza. Hoje você tem aí algo em torno de 15 mil torcedores aptos a votar, mas a gente está aguardando aí no Fluminense enviar a lista oficial. A gente trabalha ainda com números um pouco defasados, isso é importante também, falta um pouco essa transparência, mas a gente acredita que a gente precisa engajar esse torcedor e votar, porque, na verdade, é uma eleição que ele não tem a obrigatoriedade de ir, mas eu acho que a obrigatoriedade de todo o tricolor é estar lá no dia 8 de junho para depositar o seu voto na urna. Agora, qual foi a maior alegria que o Fluminense te deu? Você tem alguma coisa assim que você lembra? Nossa, Alda, meu tricolor. Esses anos todos que Meu você... tricolor. O meu tricolor me deu uma grande alegria e eu costumo... Aliás, me deu várias alegrias. Eu sou da época de que a gente era campeão ano sim, ano não, né? 69, 71, 73, 75, 76, 83, 84, 85. Ou seja, a gente ganhava praticamente tudo, que era o Campeonato Carioca, que realmente tinha um peso muito grande no âmbito nacional. Mas eu acho que, assim, eu vivi grandes alegrias com grandes times, a Máquina, eu vivi o time de Washington e Assis, mas eu participando diretamente em 2009, aquele time de guerreiros, que ali nasceu o time de guerreiros, eu tive realmente uma sensação fantástica naquele último jogo contra o Curitiba, onde a gente empatou lá e conseguiu tirar um peso enorme das costas. E aí foi uma comoção nossa e aquele foi realmente um momento muito importante na minha vida. Você é a favor dos pontos corridos no campeonato? 20 clubes com pontos corridos é a favor? Sou, porque eu acho que a gente tem dois campeonatos brasileiros. Você tem o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e tem a Copa do Brasil, que para mim os dois têm grande valor. Inclusive a Copa do Brasil, em termos financeiros, ela é muito interessante. Né? 60 milhões a premiação para quem passa de todas as fases e chega ao campeão, é algo em torno de 60 milhões. Então é importantíssimo você valorizar essas duas competições. Inclusive, nelas a gente busca também a Libertadores, que inclusive é o nome da nossa chapa, somos todos Libertadores, porque a gente precisa alcançar esse título e a gente vai alcançar esse título. Vamos torcer para isso, né? Vamos trabalhar muito para isso. Eu acho que tem muito trabalho pela frente, a gente precisa realmente reconstruir algumas coisas dentro do Fluminense, criar um ambiente saudável para que a gente possa retomar os caminhos da vitória e das glórias, porque são muito importantes. Bom, já dizia o profeta, gentileza gera gentileza. Então, ao pegar o trem, lembre-se que ao ceder o seu assento aos idosos, para escutar aquela música no fone de ouvido, sorrido, finalmente traz um sorriso, você fazer esse gesto com a pessoa que é idosa. É contagiante ver a pessoa idosa com seu fone de ouvido sentado, com um tremendo ar-condicionado, pelos trens, que transforma a sua ida pela Supervia. Supervia traz mais tranquilidade e conforto para todos os seus passageiros. Nós vamos ao último bloco e voltamos com as considerações finais aqui do candidato à presidência do Fluminense no próximo sábado, dia 8. Você que é tricolor, não deixe de votar no próximo sábado, dia 8, Ricardo Tenório, candidato à presidência do Fluminense. Até já. Olha aí, a banha de porco voltou em lata. Realmente em lata é um projeto da família Veloso, que foi durante muitos anos donos desse supermercado maravilhoso que foi as Casas da Banha do CB.
O nome dela é Pig Leve, 100% pura e sem conservante. Olha, vamos lembrar os porquinhos aí da Casa da Banha. Pode rodar. É o Pig Leve. Bom, Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Dia de Ideias, desejando a você sucesso no próximo sábado, dia 8, nessa sua empreitada a ser candidato ao time do nosso Pó de Arroz, chamado assim o Pó de Arroz, o Fluminense Futebol Clube, com grande tradição aqui no nosso futebol, no cenário brasileiro. Sucesso absoluto com você e agradecer a você mais uma vez a sua presença. E você tem aí 30 segundos para mandar a sua mensagem a toda a torcida tricolor aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Tá certo. Eu que agradeço, Leleco, Alda, Pimentel, Wagner, a presença, o programa deles e delas. É importantíssimo você, sócio, torcedor do Fluminense, ir ao clube no dia 8 de junho e depositar o seu voto. Por quê? Porque você pode mudar essa história. A gente pode reerguer o Fluminense de volta e eu conto com vocês. Estou aqui formando uma grande equipe, uma equipe de tricolores unidos, querendo reerguer o Fluminense, pacificar o Fluminense e principalmente trazer de volta as vitórias e glórias de tão querida que nós somos da nossa história. Então, por favor, nesse dia 8 de junho, compareça às Laranjeiras e deposite o seu voto na chapa Libertadores. Ricardo Tenório e Wagner Victor. Saudações tricolores. Que dupla, hein? Nossa. Ricardo Tenório e Wagner Victor. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, o nosso querido Wagner, aqui, esse engenheiro, que é um gestor maravilhoso, então vai ser muito bom. Eu já ia votar no Tenório antes de ser o vice-presidente. Agora, sendo vice-presidente, eu não tenho a mínima dúvida, porque é a melhor solução. É a última chance, a última bola que a gente tem para manter o Fluminense vivo. Caso contrário, infelizmente, o Fluminense pode correr o risco de, como outros times, acabarem. É verdade, Wilson. Muito obrigado. Alda, obrigado, boa pela noite. Presença. Leleco, um grande abraço. E, Tenório, boa sorte que você consiga Vitória colocar aí pra você. o Fluminense novamente nos verdade. caminhos das vitórias, porque nós precisamos que o Fluminense seja resgatado. Leleco, posso mandar um beijo para os meus tricolores? Com gentileza. Zé Paulo, que está me vendo, com certeza. Ricardo, Tadeu, um beijo para vocês e Fluminense, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje é um programa só tricolor. E outro tricolor também que mandou passar suas mãos é o nosso Pietro. Nosso Pietro Petralha, da comunidade italiana, que é tricolor. Obrigado, de coração. Pietro. E diz que a colônia italiana está toda com você. Não tem a dúvida. Ótimo, vai ser muito bom. Pietro. Obrigado. Ricardo, sucesso. Estamos torcendo aí pela sua vitória no próximo sábado. Deus quiser. Saudações tricolores. Boa sorte. Alda, boa noite. Boa noite, Leleco. Até um beijão na maninha, né, também. E parabéns para essa dupla fantástica. Ricardo Tenório e Wagner Victor. Entendeu? Eu, você, Wilson Pimentel, obrigado pela sua presença. Obrigado, Leleco. Okay. Bom, então agora, para encerrar o nosso programa, vamos ficar com esse também tremendo tricolor, um tremendo cantor e tremendo compositor, Lulu Santos, no Baú do Chacrinha. Uma ótima semana e até o próximo domingo com mais um deles e delas. Tchau. Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina. Santos!
Lua nova, Blue vira rosa e fica toda cheia.